Tudo Então, bem? tudo maravilha por aqui para a gente começar aí. Pode se apresentar, Tá fala de onde bom. você é. Olá para todo mundo. Eu sou Verônica Mello, eu sou fonoaudióloga aqui na região e hoje eu tô aqui para participar da live, fui convidada pela Vanessa. Não tenho muito costume de fazer live, então é bem novidade para mim, mas estou aqui. Muito bom, Verônica. Conta pra gente. Hoje você já tem o seu consultório, já tem a sua clínica. Tá dando um pouquinho de eco. Eu não sei se tu tá acompanhando aí junto no tablet. Se eu conseguir baixar um pouquinho o volume. Não, tá tudo desligado aqui. Ah, é? Tá. Tá, Para mim tá dando um pouquinho de eco, mas tudo bem. Conta aí pra gente como é que tá na sua clínica, quando começou essa jornada. tá. Então, agora em abril, Van, completou um ano que eu abri a clínica aqui, né? Foi logo depois que eu fiz a jornada com você. Então, eu já estava no processo aqui da abertura da clínica e passou muito rápido. Então, agora em abril, dia 3 de abril, completei um ano nesse mundo novo aí do empreendedorismo, né? Que não é fácil, mas vale muito a pena. E eu estou muito contente, muito realizada, profissionalmente mesmo, e é o que eu desejo para todo mundo. Ai, que maravilha, Verônica. E hoje você está trabalhando 100% na clínica. Sim, inclusive, Ivan, eu acho que em 2 meses eu já fiquei 100% na clínica, foi muito rápido mesmo. Então, eu inaugurei a clínica em abril, ainda trabalhava em um outro lugar, né? Prestava serviços para um outro lugar. E aí foi coisa de 2 meses, assim, eu já não estava conseguindo dar conta mesmo de conciliar a clínica em si e a minha prestação de serviço em outro lugar, né? Então foi só o tempo de eu me organizar mesmo nesse outro lugar e já saí de maneira, não foi nem de maneira gradativa, foi rápido mesmo. E então em maio eu já estava 100% aqui na clínica. Nossa, que maravilha. Se você puder contar como é o que você estava fazendo antes da clínica, como é que era essa prestação de serviço? Era em um lugar só? Era mais de um? Tá. Então, primeiro, a clínica em si nunca foi um sonho, assim, foi tudo muito rápido, né? Então, depois que eu me formei tem 2 anos. Eu comecei a trabalhar em outros lugares, né? Prestadora de serviço mesmo. Atendia em um lugar aqui na região de Mauá também, de maneira particular, e os outros lugares eram através de convênio, né? Então, fui ganhando bastante experiência e tudo mais. Na época que eu abri a clínica, eu estava trabalhando só em um lugar, mas já trabalhei em muitos outros lugares aí. E aí foi quando veio essa vontade mesmo de abrir um consultório. Na verdade, era um consultório, não era nem a clínica. Porque eu queria ter como que eu vou dizer, essa privacidade mesmo de conseguir fazer da nossa maneira, né? Então eu percebo que às vezes em outras clínicas a gente não consegue trabalhar da nossa maneira mesmo, né? Então às vezes eu queria conversar com o pai ali em um momento fora de hora, eu queria, sei lá, ter uma privacidade de ter aquele acolhimento mesmo com as famílias. E eu percebia que tinha alguns lugares que acabava me privando um pouco disso, né? Porque tem regras de toda clínica, enfim. E aí foi aquilo aquecendo no meu coração de abrir um consultório a princípio. E aí foi quando eu tive o apoio da família, do meu noivo, e meu noivo não, então quis vender o carro, inclusive, para poder ajudar eu nesse sonho que eu tinha. E aí do consultório já foi para a clínica. Então, na hora que a gente começou a fazer as contas aqui na região, foi quando eu percebi que era muito melhor eu abrir uma clínica mesmo do que um consultório só para mim. E foi isso que aconteceu, mas foi assim tudo muito rápido. Pronto, estava mutada. Tu tá me ouvindo bem, Vê? Tô te ouvindo bem. Tá dando chiado para você? Pra mim tá normal. Tá, é que algumas pessoas, na verdade, teve uma pessoa que falou do chiado e eu também tô ouvindo um pouco de chiado quando eu falo. Eu tô ouvindo um pouco de eco quando você Pois é. fala, mas nada que incomode. Ah, tá bom, então. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô só no Instagram aqui no celular mesmo, mas vamos tocar assim. Tá. Tava
tentando me lembrar quem é que era que tinha falado para mim, que tinha vendido o carro para investir no consultório, então foi você. Sim, eu vi sua mensagem no grupo esses dias. E aí foi quando eu percebi que realmente era eu. Aí eu acabei nem vendo a sua mensagem para responder. Aí eu falei, depois ela vai descobrir que sou eu. Muito bom, Verônica. E essa questão que você comentou de querer ter mais privacidade e poder ter uma tomada de decisão também, foi algo que aconteceu comigo na minha caminhada. Quando eu saí de uma sublocação, foi isso que me impulsionou a abrir meu próprio consultório, realmente. Foi poder ter essas decisões. Eu sempre digo que eu queria poder escolher, por exemplo, se o papel higiênico que ia ter no banheiro ia ser folha simples ou folha dupla, sabe? Se eu ia ter uma decoração na recepção, na minha sala, se eu ia poder colocar um cafezinho na recepção. Então, isso que você comentou, acredito que também possa ser realidade de outros fonos que já estejam atuando de forma terceirizada. Inclusive, se alguém se identificou com algum ponto que a Verônica falou até agora, pode colocar aqui nos comentários pra gente. Vê, hoje você está trabalhando mais ou menos quantas horas por semana? Como é que tá a sua carga horária? Olha, atualmente eu estou atendendo por volta de 20 horas, 22 horas semanais, né? Fico na clínica um tempo maior para poder resolver as outras questões aí burocráticas, né? Que a gente que empreende sabe. Mas a carga horária mesmo de atendimentos são 20 horas semanais. Às vezes aumenta um pouquinho, dependendo da semana. Ai, que maravilha. E aí você deixa essa outra quantidade de tempo na semana para fazer outras atividades de gestão, é isso? Isso, exatamente. Então, por exemplo, segunda-feira de manhã eu não realizo atendimentos, mas eu venho para a clínica para poder fazer essas outras coisas. E na sexta-feira à tarde também está fechado minha agenda, mas eu também deixo esse tempinho aí livre para conseguir fazer algumas outras coisas da clínica em si. Uhum. E hoje a sua agenda ela é 100% particular? Você atende algum convênio? Como é que tá essa questão? Não, aqui na clínica todos os atendimentos são 100% particular, Van. Então, desde que eu inaugurei mesmo, eu fui fazendo a minha agenda de maneira particular e até hoje está no particular, tanto eu quanto as outras colegas de trabalho aqui também, todas no particular. Muito bom. Você trabalhava com convênio antes? Sim, trabalhava com convênio antes. Eu atendia em um lugar, que era no particular, só de segunda-feira, e nos outros dias era através de convênio. Então, praticamente você migrou quase 100% da agenda do convênio para o particular. Isso super rápido, pelo que você falou. Sim, sim. Inclusive, eu atendi aqui na região mesmo, e quando eu contei para a dona, né, que hoje se tornou uma amiga muito, muito querida, ela falou: Vê, os pacientes são seus, os pacientes não são do consultório. Então, assim que você abrir a clínica, pode levar a sua agenda, porque você já criou um vínculo, né? Eles já estão em processo, né, de evolução, então eles são seus. E eu tinha 4 pacientes, né? E aí eles vieram comigo, então eu abri a clínica com 4 pacientes mesmo, de verdade. E em 2 meses eu consegui aí organizar a minha agenda de maneira gradativa mesmo. Então não foi um boom de uma hora para outra. Então uma semana entrava um paciente, depois entrava outro. E a gente sabe como que é no particular. Então às vezes até entrava, mas não permanecia, né? Então ficou ali um tempo até conseguir organizar a minha agenda assim de maneira certinha. E aí, hoje, atualmente, eu já tenho os pacientes que já estou conseguindo ver até bastante evoluções aí, né? Porque já estão comigo há 8, há 10 meses. E eu estou muito feliz mesmo nesse sentido de conseguir fazer da maneira que eu quero, da maneira que eu acho válido, né? E acho que o mais bacana, assim, é a questão do acolhimento mesmo. Então, é aquilo que às vezes vai fugir do que você espera, né? Então, a sessão tem 45, 50 minutos. Mas pode acontecer um dia ou outro de você precisar conversar com o pai ou a mãe e vai demorar um pouquinho mais e tá tudo bem, né? Então, é aquela questão de você conseguir fazer da maneira que você gostaria que fizessem com você. Uhum, muito bom. Para você, esse é o maior benefício de ter o seu próprio espaço? É um dos. Eu acho muito importante essa questão da gente conseguir fazer da maneira que a gente quer.
E também a questão da liberdade aí na agenda, né, que é muito bom. Então, hoje eu fui CLT, já trabalhei em shopping, né, então eu já tive muitas experiências aí que querendo não prendia muito a gente, né? E hoje não. Então hoje eu consigo organizar minha agenda. Quando precisa, talvez tenha um evento, algo do tipo, a gente consegue reorganizar a agenda, né? Avisando com antecedência. Então tudo isso é muito benéfico. E fora toda essa questão de atender no particular também, que faz toda a diferença. Faz. Financeiramente faz diferença, né, Verônica? Porque é realmente outro valor. Você consegue entregar mais qualidade também no atendimento. Então, realmente você é uma prova de que dá certo atender no particular, que os pacientes particulares, eles existem, eles estão por aí, eles estão à procura de um profissional que vai atendê-los dessa forma. Eu sempre digo que nem todo mundo tem convênio de saúde, muitas famílias não têm acesso ao convênio, por opção também. Não vai ser todo mundo que vai ter condição de pagar particular também, mas existem esses pacientes, a demanda está ali. Muitas pessoas têm medo de abrir o consultório e não ter agenda particular. Muitas pessoas já estão envolvidas com convênio de saúde e acabam colocando isso como uma limitação para dar um passo adiante, como você fez. Eu fico muito feliz de saber que você já está tão adiante assim, em pouco tempo. E eu costumo dizer também que nós estamos numa época agora, numa situação em que o mercado da fono está muito aquecido, principalmente para os consultórios. As crianças estão chegando, principalmente nesse universo infantil também. Acredito que seja muito reflexo da pandemia ainda. Crianças que nasceram na pandemia ou crianças que ficaram muito tempo isoladas durante a pandemia, tiveram muito acesso à tela, pouca estimulação, pouco convívio com outras crianças, e isso vai se refletir por alguns anos. Além de, obviamente, de todas as outras questões, o aumento de diagnósticos de autismo, de transtornos de fala, o acesso às famílias também mais cedo a conseguir identificar sinais. Isso tem feito com que as crianças realmente cheguem mais rapidamente, mais precocemente nos nossos consultórios. Vê, eu queria perguntar para você com relação ao conteúdo quando você fez a jornada, pensando em toda a grade de programação, aos professores que deram aula, o que você considerou que foi mais importante para que você pudesse praticar aí no seu dia a dia no consultório? Na verdade, Van, eu acho que a jornada toda, quando eu fiz, eram 5 dias, né? Eu não sei como que tá hoje, atualmente, eu acho que você aumentou um dia a mais, né? Mas na época que eu fiz, eram 5 dias, e os 5 dias foram muito, assim, ricos de conteúdo mesmo. Então, começa com você contando da sua jornada, da sua trajetória, o que é muito bacana, que a gente consegue já se identificar em vários pontos ali, a gente já consegue imaginar bastante, você consegue dar bastante dica ali, e é aquela dica real, né? Não é uma dica de você achar, você realmente conta o que aconteceu com você e é muito bacana. E aí depois vem toda aquela questão de financeiro, imagem pessoal com a Duda, né? E com o Jefferson da contabilidade, se eu não me engano é Jefferson, né? E a Mônica do financeiro. Então, assim, eu não consigo escolher um único para falar esse, porque se eu fizesse só um, eu não teria toda a bagagem que eu tenho. Então, eu acho que todos são importantes. Então, a Mônica, né, que é a questão do financeiro, que é muito importante aí para a gente poder conciliar toda essa questão financeira. A Duda, que inclusive eu estava numa reunião com a Duda agora há pouco. Opa! Eu fechei com ela essa questão da imagem pessoal. Nossa, desde quando eu conheci ela na sua jornada, eu me encantei assim, com o trabalho dela. Eu acho que faz toda a diferença. Maravilhosa. E tem pessoas que acabam achando que é bobagem, né? Mas não, é incrível com a Duda. E o Jefferson, que após a jornada, ele ainda conseguiu esclarecer várias dúvidas minhas. Eu até te perguntei, eu posso mandar mensagem para ele? Você pode mandar, ele é super tranquilo. Ele foi super solícito assim comigo. Então eu enviei mensagem para ele, acho que umas 2 ou 3 vezes. E ele me ajudou super ali naquele começo, que eu não sabia por onde começar, o que tinha que fazer. A questão
de profissional liberal ou PJ mesmo, né? Então toda essa questão ele foi me ajudando ali, foi um divisor de águas mesmo, porque eu fui daquele jeito de, eu até vi você falando um dia que você não é muito daquilo de só ir, né? Eu já sou daquela que só vai. Então eu não penso muito, eu só vou. Então quando eu vi, eu já estava ali nessa parte de empreendedorismo e não sabia quase nada. Então a jornada me ajudou muito, muito mesmo. Poxa, que bacana, eu fico bem feliz de ouvir isso. E aí eu queria voltar naquele ponto que você estava comentando anteriormente, só fazer um comentário aqui. Você disse com relação à autonomia de agenda. Eu sempre bato nessa tecla aqui no Instagram, de que é algo muito benéfico para a gente que tem a oportunidade de ter o consultório e vive de consultório. Tem os pontos negativos, que aí eu já quero chegar lá também, quero te perguntar o que que você, se você já quiser ir pensando, né, se você vê algum ponto negativo, o que que talvez dá um pouco de insegurança, de medo no início, mas para mim um dos maiores benefícios é realmente você ter essa autonomia de você fazer a tua agenda, de você escolher os dias da semana, os períodos que você quer trabalhar, qual vai ser a carga horária. Eu acho 20 horas assim fantástico. Eu desejo isso de verdade para todo fonoaudiólogo. Eu escuto tantos relatos, Verônica, de fonos atendendo assim uma jornada surreal para dar conta da vida, sabe? Fonos tendo que realmente se submetendo a valores muitíssimo baixos para conseguir dar conta da sua vida. E muitas vezes não tem nem vida fora do trabalho, não tem vida fora do consultório, está literalmente sobrevivendo, sabe? Então, como você falou, às vezes a gente conseguir bloquear a agenda porque a gente vai fazer uma viagem, ou bloquear a agenda porque a gente ficou doente e não necessariamente precisa do atestado. Mulher tem essas coisas de, por exemplo, nossa, tô com muita cólica. Quando você tá. Eu já precisei, eu sofro disso todo mês, então às vezes eu tô com tanta dor que eu mando mensagem de: olha, infelizmente não vou conseguir atender hoje, mas aí eu consigo repor algum outro dia da semana. Então a gente tem esses privilégios, né? Então isso pra mim é tudo. Assim, o que realmente hoje me realiza. Além de, obviamente, poder estar fazendo algo que é muito satisfatório para mim, que é atender os meus pacientes e fazê-los se comunicar melhor. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, sobre se você tem algum medo atualmente, alguma insegurança nessa atuação. Sim. Você perguntou sobre algum ponto ruim, né? Eu até fiquei pensando aqui, mas eu acho que a insegurança maior, né, acho que não só na área da fonoaudiologia, mas qualquer pessoa que vai empreender, é você saber que vai ser tudo você ali, né? Então, bem aquela carga, aquela sobrecarga mesmo mental, de você pensar, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas como que vai ser? E é tudo eu, e é tudo... E é realmente, e isso é algo assim que eu não sei se aos poucos, eu não gostaria de deixar de atender, mas às vezes eu percebo que está vindo uma demanda que eu não estou conseguindo mais atender. Eu não estou também encontrando outra fono para ficar aqui comigo. E isso está me dando já ali uma angústia, né? Que eu quero atender todo mundo que está vindo, mas eu também não estou dando conta de atender todo mundo, né? Então eu acho que a parte mais difícil é essa, de você acabar se sobrecarregando mesmo por você não querer dizer não, né? Então eu tô nesse momento que eu não estou conseguindo encontrar outra fono aqui na região com disponibilidade para iniciar aqui comigo e tudo mais. Então toda a demanda que tá vindo, eu estou pegando, né? E aí eu até falei, não sei se é 20 ou se é 22, e daqui a pouco já tá indo para 25 horas semanais. Então eu já tô ficando um pouquinho sobrecarregada, porque a gente sabe que não é só atender, né? Se fosse só atender, tava maravilhoso, né? Então a gente chegava um dia e ia embora. Mas tem todo aí o antes das sessões e também tem os pós as sessões, né? Então a gente sabe, Ivan, que não é fácil. A gente estuda literalmente cada caso que vem, né? Acho que você que já tem aí mais experiência, até que talvez nem tanto, mas como eu iniciei agora, né? Estou com 2 anos de formada, cada caso é um caso novo para mim. Então, cada caso eu quero estudar, eu quero fazer planejamento, e aí a gente se sente ali um pouco sobrecarregada. Então, eu acho que se fosse falar algo
ruim, né? Que não é ruim, mas é algo que deixa a gente um pouco ali mais ansiosa. É essa sobrecarga mesmo de coisas, de afazeres. E você me perguntou mais alguma coisa? Não, a princípio eu tinha perguntado. Vou fazer outra pergunta já. Mas isso é realmente algo que com o tempo a gente vai aprendendo a delegar algumas coisas, a dizer não, que a gente realmente não vai conseguir dar conta de toda a demanda que chega, não. Você é de Mauá, é isso? São Paulo? Então, fonos de Mauá, São Paulo, por favor, a Verônica está atrás de vocês. Você está sozinha aí como fono? Quais são os outros profissionais que tem na clínica hoje, Vê? Tá no mudo? Tá mudo? Vê? Não tô ouvindo. Oh, meu Deus, tô falando. Então, vamos lá. Eu tenho uma amiga na área da fonologia aqui comigo. Inclusive, era uma amiga de faculdade também, a gente se formou juntas. Mas ela só conseguiu abrir 2 dias pela manhã, porque ela também trabalha em outro lugar. Então, a agenda dela já tá fechadinha, bonitinho, certinho. E aí, eu precisaria de uma outra fono para poder atender essa demanda que tá vindo agora. Uhum. Fora a área da fonoaudiologia, eu também tenho psicologia e terapia ocupacional, psicopedagoga também. E o que eu tenho que fazer com as minhas colegas de trabalho é exatamente isso, que elas possam ter essa autonomia de fazer da maneira que elas querem mesmo. Claro que tem regras, né, ao todo ali, né, regras para a gente poder ter um bom convívio, mas tudo aquilo que me incomodava quando eu trabalhava em outras clínicas, eu tento não fazer aqui, para que elas se sintam realmente ali dona da agenda delas, Legal. para que elas tenham essa autonomia também, se precisa desmarcar, se precisa mudar alguma coisa. Para mim, assim, isso é indiferente. Eu só prezo ali pelo bom atendimento e tudo mais. Eu sei que aqui eu tô escolhendo a dedo mesmo as profissionais, graças a Deus. Tenho profissionais muito boas aqui comigo e eu tô muito feliz com a equipe que a gente está formando. Só preciso de mais fono mesmo. Então, a demanda tá grande, gente. Vamos lá, Fono de Mauá, manda mensagem para Verônica depois. E a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria te fazer uma outra pergunta aqui. Se você em algum momento teve, ou se você ainda tem medo de não dar conta do financeiro, no sentido de, meu Deus, não vou dar conta de pagar tudo, todas as contas, e não vou ter salário. Ou você tem medo dessa. Porque é muito. Oscila. A agenda do particular oscila. Isso te dá medo? É algo que você vê como um ponto negativo ou não? Então, eu acho que é um ponto, sim, que tem que pensar bastante, porque é muito mais fácil quando você trabalha em um lugar que você sabe que a tal dia, acontece o que acontecer, você vai receber seu dinheirinho ali, tá tudo bonitinho. No particular, oscila muito, então acontece faltas, acontece os desmarques mesmo em cima da hora, além dos pacientes que, de certa forma, acontece de desistir, né, por N motivos. Acontece também dos valores não vir nos dias exatos, combinados. Então, até conversei com você sobre algumas coisinhas assim. Então, como pra mim tá tudo muito novo, eu ainda tenho medo de muita coisa assim relacionada ao financeiro. Mas, graças a Deus, desde que eu inaugurei a clínica, eu tô conseguindo aí arcar com todos os custos da clínica, ter o meu salário também. Mas realmente oscila bastante se a gente não se organizar financeiramente aí entra a organização lá que a Mônica explicou bastante pra gente. Realmente é algo a se pensar bastante. Mas eu acho que se você souber ali se organizar e um passinho de cada vez, não tem como dar errado. Muito bom, Vê. E para a gente finalizar então essa conversa, que tá uma delícia, poderia ficar aqui um tempão, mas para a gente não se prolongar, eu queria que você deixasse aí um recado para as fonos que estão nos assistindo, que talvez tenham o desejo de dar esse passo, de começar o seu consultório, mas que tem alguns medos, tem algumas inseguranças. O que você diria para elas, baseado naquilo que você está vivendo hoje? Eu, para dar conselho, eu sou daquelas que eu falo, só vai. Então, assim, não pensa muito, porque se a gente pensar muito. Porque, assim, eu acho que o medo, a gente tem que ter o medo, porque é o medo que faz a gente pensar em várias questões. Mas a gente não pode deixar o medo nos travar, né?
Então, tá com medo? Estuda, pensa direitinho o que você vai precisar, como que você vai começar, que nem você sempre explica, né, Van, que é muito bacana começar sublocando, né? Até penso que talvez eu poderia ter feito isso, mas acabei que já fui de uma vez mesmo. Então, assim, fui com medo? Fui com medo. Ainda tem alguns medos, algumas inseguranças? Tenho, mas aqui estou eu. Então, assim, eu acho que é isso. A vida é desse jeito. A gente tem que viver, a gente tem que se permitir e a gente tem que tentar o melhor que a gente quer para nossa vida, né? E eu acredito que, assim, na área da fonoaudiologia, pelo menos, não vai se arrepender. Muito bom, Bê, muito obrigada. Eu penso bem parecido como você. Eu sou dessas que eu vou mesmo com medo, sou bem audaciosa. Medo faz parte, como você falou, para que a gente tenha um lado racional também, que a gente não seja 100% emocional, porque mulher tem esse ímpeto mais emocional, esse lado mais emocional aflorado. E eu digo que se a gente não se arriscar, a gente nunca vai saber o quão longe a gente poderia ter ido. Eu sou da opinião que eu prefiro tentar, prefiro que tentar não dar certo, mas pelo menos eu tentei. E eu jamais vou ficar pensando, olha, como teria sido, meu Deus, como teria sido se eu não tivesse feito. Ficar olhando, de repente, para outras pessoas que foram lá, fizeram e deu certo, né? E ficar pensando, poderia ser eu no lugar. Então, eu já contei aqui no Instagram que uma vez eu já abri um consultório que deu errado. E eu entendi que não era para aquele momento, eu fechei as portas e continuei minha jornada. E hoje estou aqui, graças a Deus, com a clínica também. Mas muito bom ver tê-la aqui com a gente, foi muito bom conversar com você. Desejo muito mais sucesso, que a sua clínica prospere, que você voe voos muito altos, que você consiga uma fono, por favor, para te ajudar com a demanda, para que Sim, você consiga também dedicar mais horas para a gestão, porque eu sei que não é fácil. E que dê tudo certo aí na sua jornada. Muito obrigada, viu, por ter participado. obrigada, Bem, eu que agradeço. Adorei te conhecer, né, na época da jornada e hoje, né, quando você me mandou mensagem falando, ai, já faz um ano que a gente fez a jornada, foi aí que eu parei para pensar, meu Deus, realmente já faz um ano que eu tô nesse mundo do empreendedorismo. Foi muito bom te conhecer bem naquela época ali da jornada mesmo, que foi na mesma época. Eu até comentei com você que no primeiro dia da jornada foi o dia que eu tinha pego as chaves aqui da clínica, né? Então foi algo assim que bateu muito e eu lembro que eu fiquei a semana toda ali, todo dia eu ficava esperando a hora da jornada para poder aprender e entender cada vez mais sobre esse mundo. E fonos que querem empreender, façam a jornada, tentem fazer antes e aí depois vocês vão ficar ainda mais tranquilas para poder abrir, né, o seu próprio consultório. E muito obrigada, Van, pelo bate-papo. Imagina. Adorei.